Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast do Grão ao Gole Perfeito. Hoje a gente traz aqui o Diego, que é engenheiro da Carmomac, fica responsável pela área de projetos. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Pedro. Agradeço aí a oportunidade de comparecer aqui no seu programa. É uma honra poder estar compartilhando aí as experiências nossas, falando um pouco sobre os equipamentos, as indústrias. Muito obrigado, viu? O prazer é todo nosso, Diego. No primeiro episódio, né, nós trouxemos o Marcos, né, e foi um bate-papo bastante interessante, falou um pouquinho da história da empresa, né, de como iniciou o São José do Carmo, né? Então a gente ficou muito honrado em recebê-los, né? E mais uma vez aí, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. E Diego, antes da gente entrar nessa parte mais técnica, né, que tem muita coisa para falar, até antes a gente estava ali papeando um pouquinho, né? Isso. Então tem muita coisa para a gente falar na parte técnica. Mas antes disso, queria conhecer um pouquinho a sua história. Conta para a gente, né, para os nossos ouvintes, um pouquinho da sua trajetória. Como é que você entrou nesse ramo do café? Vamos lá. Tudo começou em 2018, né, com a Carmomac. Antes eu venho de outra indústria, né, outro ramo totalmente diferente. E aí, em 2018, surgiu a oportunidade de estar trabalhando com eles, né? O Marcos acabou fazendo um convite lá. E, na época, o intuito era gerenciar a produção, cuidar da produção das máquinas. Eles estavam crescendo. Entendi. E precisavam se organizar, se estruturar para poder atender as demandas, né? E o objetivo meu era mais controlar a parte interna, de maquinários. Então, eu não ia ter tanto contato com o café em si. Mas, conforme foi evoluindo o crescimento da marca, eu fui junto com eles, né, vendo que a gente tinha que evoluir os equipamentos de uma forma também que estava sendo solicitada pelos clientes. Então, eu comecei a ir em campo, mudei um pouco a estratégia ali, comecei a ir em campo, visitar clientes, participar de projetos. Importantíssimo isso, né? Muito Entendeu importante a origem dos problemas. E isso foi um divisor de águas fundamental para, assim, tanto o meu crescimento pessoal, profissional, e para que eu pudesse aplicar todo o conhecimento que eu tenho, né, que eu tinha também na época em engenharia, nos equipamentos que a gente tem aí hoje nas máquinas, né? E aí, nesse vai e vem, continuando indo, visitando os clientes, foi aonde eu comecei a entender o que era café especial. Até então só bebia café com açúcar, né? Não tinha essa experiência. Quem nunca, né? Com certeza. E aí foi pegando gosto e fui querendo me profissionalizar cada vez mais, buscando mais conhecimento, fazendo contatos com pessoas como você, que dão cursos, que dão feedbacks assim nessas áreas, conhecendo produtores, conhecendo torrefadores e trazendo tudo isso para dentro, né? Hoje eu digo que um dos maiores responsáveis por essa mudança, tanto para mim quanto para a Carmomac, são os clientes nossos, né? Que me fez entrar nesse mundo sem volta, né? Com certeza. Que hoje, assim, eu até agradeço. É muito gratificante a realização profissional que eu tenho ali e as oportunidades que a Carmomac me deu aí ao longo desse tempo aí para a gente poder executar e trazer o bom, sempre o melhor ali para as nossas linhas. Inclusive eu até comentei com o Marcos, né, na vinda dele aqui, que te elogiei muito, né, porque você foi na nossa época da torrefação, né, você foi um profissional que sempre nos atendeu prontidamente, né, de forma muito rápida. Tivemos um probleminha lá de queimar a placa por conta de um pico de energia, né? E aí tudo foi muito bem resolvido da melhor forma. Então a gente foi ali o divisor de águas mesmo. A gente já sabia que a máquina que a gente tinha comprado, né, era de excelência e qualidade, mas esse pós-venda que eu comentei com o Marcos, que é muito importante hoje, né? Então foi assim, foi fantástico mesmo, e eu tive a oportunidade, né, de conversar com você, um cara esclarecedor, que esclarece tudo, quer entender, né, o que aconteceu. Então isso aí é muito importante hoje, viu, Diego? Muito importante. E espero que isso continue sempre aí. Com certeza. Que eu acho que é um dos grandes diferenciais da empresa Carmomac, né, que é essa questão do pós-venda, essa atenção que você
dar para os clientes, né? Isso é muito importante. Esse é um dos pontos principais nosso, né? A questão do pós-venda. A gente sempre brinca lá que o cliente ele não compra só um equipamento, né? Isso. Ele compra a estrutura por trás de tudo, né? E o cliente está fazendo parte da nossa história e da nossa família, né? Isso. Então é um ponto muito importante que tem que ser bem trabalhado, né? A gente sabe que é delicado lidar com pessoas, né? É difícil. E a gente pega sempre o cliente num momento mais frágil, né, que está ali, então tem que saber se comportar e com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? E como a gente sempre fala aqui, a gente gosta de falar bem, né, a realidade, né? É um investimento que não é barato, né, Diego? Sim, não, então a gente tem que entender que precisa ter esse atendimento, né? É importante, né? É muito importante, é um valor assim alto, né, para a maioria. E tem que ter retorno rápido também, né? Por questões que tudo que você investe, você tem que ter retorno, né? Você investe em coisas na sua vida pessoal, investe em equipamentos, essas coisas, tem que ter retorno, porque nada que não tem retorno não é válido, né? Então tem que trabalhar com muita cautela nesses pontos, sempre oferecer o melhor. A gente sabe que tudo é passível a ter falhas e tudo mais, mas é nesses momentos aí, nessas horas que o cliente tá mais frágil, que a gente mostra o nosso profissionalismo, né? E a gente consegue trazer ele e deixar ele em segurança. Falar para ele, não, fica tranquilo que a gente está junto nessa, a gente vai resolver da melhor forma, o mais rápido possível. Porque outro ponto importante é não ficar parado, né? Porque o cliente ele tem ali a máquina que às vezes para muitos é a única fonte de renda. Né? A gente fala de torradores, mas em outros equipamentos também, né? Então, 3, 4 dias parado para ele é faturamento abaixo do esperado ali no fim do mês. E isso pode impactar com certeza no fim do mês para o cara que trabalha com aquilo. Né? E antes disso, na maioria das vezes, né, vocês estão trabalhando com o sonho das pessoas, né? Porque tem isso, né? A pessoa sonha em ter sua marca de café, ter sua estrutura de torra. Então, trabalhar com os sonhos das pessoas não é fácil, né? Não é fácil. Isso daí é um ponto bem interessante, que hoje a Carmomac, ela tá assim, praticamente em todo o território nacional, né? Todos os estados têm uma Carmomac. E até fora do Brasil. E uma coisa assim que eu vi, numa época que eu fui na Argentina, foi que uma das pessoas que estavam lá comentou comigo, olha, meu sonho é ter um Carmomac. Olha só. E rapaz, isso foi muito gratificante para mim, que faço parte dessa história, né? Você falar assim que, poxa, o seu trabalho está sendo uma realização de um sonho de uma determinada pessoa. O quanto isso é importante, porque se você não fizer ele bem feito, você pode estragar com o sonho daquela pessoa e toda a perspectiva que ele teve de crescimento naquele momento. Né? Exatamente. E é muito, muito gratificante para nós, pessoalmente e também profissionalmente, sabe? Coisa boa. É bem bacana. Ô Diego, conta como que foi a grande mudança, ou uma das grandes mudanças a partir do seu início dentro da Carmomac, né, em termos da estrutura, em termos de equipamentos? Sim. Olha, a grande virada ali, que eu acho, é o implemento da tecnologia, né? Quando eu entrei na Carmomac, ainda a procura era muito alta em equipamentos mais simples. Tanto que o carro-chefe nosso hoje, até naquela época, é a linha Calorato, né, que é um dos torradores até que você teve também, né? Mas assim, o que mais saía era o torrador intermediário, que ele era botões. Entendi. Ele tinha comunicação com o software, mas ainda era liga e desliga, né? A grande virada de chave nesse momento aí para a Carmomac foi a implementação das tecnologias e a aceitação dela. Porque até então, a tecnologia ela era vista como um bem bom para o equipamento, mas ela era temida. E aí a grande virada foi a gente conseguir fazer com que as pessoas se adequassem a essas tecnologias novas que estão vindo, a tela touch, né? A gente fala dela, mas através da tela touch ela faz todo o comando automático, mostrar para o cliente que essa automação ela não ia tirar o trabalho do operador, pelo contrário, ela ia facilitar a vida dele, que a gente sabe que hoje mão de obra é difícil. Então, ia ajudar ele a otimizar tempo, mão de obra, migrar recursos para outros pontos, né? Perfeito. E fazer ele entender que isso estava a favor dele. Então, essa foi uma das grandes viradas na minha visão,
que eu tenho. Também a implementação de outros equipamentos que foram vindo aí e cada vez estão pedindo equipamentos mais compactos para pequenos e microlotes, né? Isso, foi o que a gente estava conversando agora há pouco. Exatamente, né? Essa foi uma das viradas também, a busca por equipamentos menores, com recursos similares aos equipamentos que antes era disponível só em grande escala, né? Com tecnologia. Com tecnologia, exatamente. Ela migrou para uma linha mais compacta. Então hoje sai muitos torradores de 1 kg, de 2 kg, 5, 10, até 30 quilos ainda tem um volume legal. Depois disso já diminuiu bem a frequência, então você vê que o objetivo do público, de que quem torra café, está migrando para uma linha mais compacta. Perfeito. Nesse momento, né? E essa foi uma das grandes viradas aí no meu entendimento. Bacana. E você consegue entender por que hoje temos, né, esse público buscando esse equipamento mais compacto? Você consegue entender? Consigo. O café teve uma virada de chave também na sociedade, né? As pessoas, com a ajuda das redes sociais, começaram a visualizar outras pessoas consumindo, fazendo propagandas, e aí a curiosidade, né, ela é uma qualidade do ser humano, né, de ver, experimentar. Então, muitas pessoas acabaram experimentando, adquiriram um gosto, né, começaram também a ter pessoas com mais poder aquisitivo também para ir atrás desse produto, que ele é um produto um pouquinho mais acima do mercado. E as pessoas começaram a entender que o café especial, ele, além de saboroso e dar esse prazer, ele faz bem para o corpo. Perfeito. Porque há muitos estudos aí que quando você ingere um produto que não é tão bom, que tem, às vezes, alguns contaminantes aí, que infelizmente a gente, não só do café, mas de diversos públicos de alimentos, a gente vê que isso faz mal para o nosso corpo. Então, essas pessoas perceberam que, além de fazer bem para a sua satisfação pessoal, faz bem para o corpo, e aí a busca por esse produto aumentou. Então, hoje, em qualquer cidadezinha, às vezes por mais pequena que seja, por mais remota, sempre vai ter um torrefador ali, ou uma pessoa que às vezes não tem a torrefação, mas terceiriza e revende um café aqui, porque tem públicos em todos os lugares. E para todos os tipos de café também. Exatamente, isso conecta muito com um episódio nosso, que aí fica o pessoal de casa, né? Que foi o que o André trouxe para a gente, que ele é psicólogo, né? E a gente introduziu essa questão do bem-estar do café, né? Então, essas propriedades do café que traz bem-estar leva, né, essas pessoas a buscarem mais esse contato direto com a bebida, né? Exatamente. E ela é muito prazerosa, né? Com certeza. E a gente sempre quer mais. Eu, particularmente, né? Como estava falando para você há pouco ali, eu tive a oportunidade de viajar todos os estados aí do Brasil, fora do Brasil. Então eu tenho a oportunidade de beber muitos cafés diferentes, sabe? Isso. E avaliar, ter o meu próprio feedback. Exato. Dos que me agradam. E torrado pelas máquinas de vocês. E torrado, né? pelas máquinas nossas. Essa é a melhor parte, né? Então você vê que às vezes o cara está numa determinada região, ele muda poucas coisas com os recursos disponíveis com as máquinas, mas ele tira uma bebida completamente diferente de outro que tem também ali o mesmo torrador. Você vê essa diversidade crescendo e você vê o público também buscando. Com certeza, o público já começa a entender mais sobre o café. Exatamente. Né? É um mundo sem volta agora. Exatamente. Né? E indo de encontro a esse assunto, hoje, para você, o que você poderia comentar sobre a questão dos torradores? O que eles impactam hoje diretamente na qualidade assim, final do produto? Sim, começando assim, todo o processo, tudo impacta, né? O torrador, ele é apenas no meu ponto de vista, ele é uma ferramenta que ele vai extrair aquilo que o café oferece. Perfeito. Então, por exemplo, o cuidado, o manejo lá na lavoura, o pós-colheita também, o processamento, isso tudo é importante para que você tenha um produto de qualidade pós-torra também, porque se você colocar um produto de baixa qualidade, você talvez não extraia o recurso que você esteja desejando. Perfeitamente. Mas o torrador, ele é uma peça fundamental. E principalmente que eu vejo, além do torrador, o cara que está operando. Porque ali o torrador, ele te dá todos os recursos fundamentais para você poder extrair o melhor do seu produto, que é
as modulações que existem, que tem nos nossos equipamentos, controle de rotação para você mexer nos atributos ali de condução, de convecção, Isso. a potência da chama para você conduzir a sua torra mais rápida, mais lenta, ou entre fases. Todos esses recursos disponíveis ali no torrador, eles contribuem para você tirar um produto com excelência. Mas, assim... a matéria-prima, ela... A matéria-prima é fundamental. E, além disso, o piloto. Isso. Então, você entende que é uma série de sequências, né? Eu até te cortando um pouquinho, mas eu até nos meus cursos eu comento muito, né? O que o produtor, né, produz, a torra, o pós-colheita preserva e a torra revela. Exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, se o produtor não fez o dever de casa dele ali naquele momento, se ele deixou de fazer, às vezes, posso estar falando de besteira, mas uma adubação, deixar de aplicar algum nutriente, manejo, ali, manejo, alguma coisa, até mesmo na hora da seca do café pós-colheita, se deixou exposto à umidade alta, chuvas, não lonou o café, isso na torra vai ser revelado. Com certeza. Então o torrador ele é uma peça que ele vai deixar bem transparente o resultado de tudo lá atrás, né? Isso. Ele vai preservar, né? Exatamente. E também o produto, um ponto importante é a experiência. Claro. Você tendo um produto de altíssimo valor agregado, com excelente qualidade, comprovado por profissionais como você, e chegar na torra, uma pessoa, né, por mais fácil que o torrador seja, o torrador é muito didático. Ele não funciona sozinho. Só que ele não funciona. Ainda hoje, o fator humano na torra, ele é indispensável. Exatamente. Ele é primordial. Hoje não existe uma máquina, não existe um robô, pelo menos que eu desconheça, que faça prova, degustação e consiga dar aquele feeling lá de provar um café e falar assim, esse café tem esse atributo, essas notas, essa pontuação, né? É o que eu defendo muito nos cursos, né? Eu comentei com você antes, né? Que não adianta, né? Hoje a pessoa ela querer investir, né? Em uma estrutura de torra, um maquinário de ponta, né? Mas ela precisa entender o mínimo de degustação possível, né, Diego? Certeza. Porque como que ela vai avaliar suas próprias torras? Aonde ajustar? Exatamente. O corpo ficou legal? A acidez está muito alta, né? Dá para caramelizar mais, porque a doçura ficou a desejar, né? Isso. Então eu acho que falta um pouquinho desse toque, né? Da pessoa entender um pouco mais da parte sensorial, degustativa, né? Para ela poder fazer com que a máquina seja de fato uma ferramenta de trabalho, né? De trabalho, né? Exato. Que como a gente comentou, o torrador ele é um somatório no processo. Isso, né? Exatamente. Então, eu também concordo com você. Eu acho que a pessoa que está torrando o café, ela tem que ser preparada. Né? O pessoal muitas vezes busca torrador no intuito dele, por ele ser automático, contar com um sistema de automatização de primeiro mundo, repetibilidade. Isso é bom, mas é bom para você quando você quer repetir um processo, replicar um volume, mas que você já definiu. Então você foi lá com a sua experiência, traçou o perfil ideal, provou Perfeito. Esse café, fez todos os atributos e salvou aquela curva, beleza. Então agora sim você pode colocar uma mão de obra mais simples, uma pessoa e falar para ele, você tem que seguir isso daqui porque eu tô te entregando a mesma matéria-prima, nas mesmas condições, então o resultado é para ser similar, 99% é para bater. E aí o objetivo do torrador é esse, automático, né? Ele te ajudar a destrinchar essa torra, né, a ter todos esses recursos. Entender a origem do café, né, a origem sensorial. Né? E depois repetir. Só que a máquina não faz sozinha. Ela depende da pessoa ser capacitada, treinada, ter o conhecimento para executar isso daí. Perfeitamente, coisa boa. E hoje, Diego, já entrando nessa parte, né, que a gente falou de tecnologia, tá abordando esse assunto, como que você enxerga essa questão da IA hoje, né, da inteligência artificial? Dá para inserir isso no maquinário hoje com a inteligência um pouquinho melhorada, vamos dizer assim? Sim, é possível. A Carmomac está trabalhando para isso. Hoje, a Carmomac ela conta com uma equipe de TI interna. A gente criamos a nossa própria equipe para não depender de terceiros, né, de outras empresas.
Assim facilita muito o nosso trabalho, facilita muito o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque ela está aqui pertinho da gente, nós que estamos em campos, como eu, os vendedores, os técnicos, o Leandro, o Marcos, a gente tem o feedback dos nossos clientes e aí a gente abastece o nosso setor de TI com as informações que eles precisam. Perfeito. E aí, com esse abastecimento, eles começam a trabalhar no desenvolvimento desses softwares, por IA e tudo mais. A IA, no meu ponto de vista, eu acho que ela vai vir para somar também, mas assim, a gente não vai poder deixar ela sozinha. Claro. Que, como a gente acabou de falar, ainda o fator humano ele é muito importante. Mas ela vai vir sim para agregar. Talvez a IA, na minha concepção, ela possa vir para te auxiliar em alguns pontos. Porque a IA é nada mais, nada menos que ela é uma central, que ela é abastecida com informações geradas por um ser humano. Então, o ser humano que vai abastecer uma IA com todas as informações técnicas e parâmetros. Então, ela não vai ter, ela não tem ainda a criatividade que a nossa IA, que é o nosso cérebro, né, tem de criar por conta própria a imaginação, por enquanto, né? E aí, ela vai ser abastecida por homens, por pessoas com parâmetros. Então ela vai vir aí para te ajudar, talvez, a conduzir, você adicionar os parâmetros lá. Ah, eu tenho um café mais cítrico. Perfeito, isso que eu ia perguntar agora. Será que a gente vai chegar nesse nível? Eu acredito que sim, e não vai demorar muito. Olha. Talvez questão de alguns anos aí. A tecnologia está evoluindo muito, muito rápido, né? Você também, acredito que é da mesma época que eu, a época que a gente não tinha nem telefone quando brincava, né? Quando era pequeno, né? Hoje a criança já nasce com telefone, né? Vamos dizer assim. E a IA, eu acho que ela vai vir para facilitar nesses aspectos, onde você abastece as informações e você pede uma sugestão para ela te guiar em cima dos parâmetros que você abasteceu. Então, na minha percepção, eu acho que vai ser isso. Sabe? E você acha que isso pode atrapalhar um pouquinho a questão que a gente até comentou agora há pouco, da pessoa buscar mais conhecimento, né, técnico ali, não ficar só amarrado aí? Você acha que pode acontecer isso? Então, tem os prós e contras, né? A IA, ao mesmo tempo que ela está aí para facilitar a nossa vida, está para deixar a gente preguiçoso. Eu falo que a gente acaba ficando preguiçoso. Eu ainda sou um pouco arcaico no meu método, né? Mas eu vejo lá na fábrica, os meninos que a gente tem, a nossa equipe lá, são engenheiros também recém-formados, tem muitos meninos lá. Hoje eu vejo que às vezes eles não buscam em livros, como eu. Eu tenho a minha Bíblia lá, né? Eu brinco que é a minha Bíblia da engenharia, que tem todas as formas, porque a gente acaba não lembrando de tudo no dia a dia, né? Então eu tenho a minha base lá, que são estudos, a minha IA da forma antiga, né? Mas assim, hoje eu vejo que eles vão nesses app de IA e perguntam como que faz o cálculo estrutural, como que faz isso. Então eles ficam preguiçosos em praticar aquilo que eles já sabem, né? Entendi. Então o meu medo da IA lá na frente é ela começar a reduzir o interesse da pessoa ir lá e aprender na prática o que é degustar um café de verdade, né? Ter aqueles atributos, como a gente acabou de falar há pouco aí, da pessoa entender o resultado que ela tirou na torra. Perfeito. Esse é o meu medo. Mas a gente sabe que isso vai ser inevitável e cabe ao ser humano a conduzir isso de uma forma mais assim ponderada, né? Sim, com certeza. Saber... Usar, mas com consciência, com consciência, né? exato. Para poder somar ainda mais. Né? Exatamente. Coisa boa. E, Diego, qual que é o gargalo hoje, de fato, dos torradores, né? Ou como que a Caimomac está solucionando esse tipo de gargalo, por exemplo, para você? O que você acha que hoje é um gargalo, por exemplo, a gente criar um torrador menor, mais portátil, né? Que traz uma mobilidade maior para profissionais da torra hoje? Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem ainda aqui no Brasil e em algumas regiões do mundo é a acessibilidade nas tecnologias. Entendi. Né? Hoje ela ainda não é barata, né? A tecnologia chega para nós, infelizmente o Brasil é um país... Tem que importar muita coisa. Tem que importar, depende muito de importação, dessas dolarizado e tudo mais. E assim, ela acaba não chegando 100% para nós, né, essa tecnologia. Tanto que a Caimomac hoje, com um dos pontos positivos que ela tem, é justamente
ela tenta nacionalizar muitos componentes internos do equipamento, justamente para que o cliente, quando tem aqueles problemas, que a gente sabe que equipamento fica mais fácil de às solucionar, vezes, né? Acontece como o seu caso, deu um pico de energia, não foi o equipamento, não foi culpa sua, foi a concessionária que causou aquilo. Pode ser que às vezes numa área rural, como já aconteceu, a força da natureza, um raio, vendaval, fez um fio encostar no outro, gerou um curto e queimou e assim por diante, né? Então, assim, hoje a gente tenta nacionalizar os componentes. Então, uma reposição mais rápida. Mais rápida. Então, muitos clientes que vão estar assistindo aqui, amigos, né, vão poder, de fato, confirmar isso que eu vou falar agora, que tiveram problemas aí com os equipamentos nossos, e a gente solucionou de uma forma rápida, né? Informando para ele, ó, na sua cidade tem um fornecedor da marca X, é igual, ele é compatível, é intercambiável, põe lá que a gente te ajuda, tal. Bacana. Então hoje eu vejo que um grande gargalo nosso seria essa tecnologia. E entrando no assunto do torrador menor, a gente tenta criar torradores. Só que a gente ainda tem aquele pensamento de sempre oferecer o melhor para o nosso cliente, só que o melhor custa. Então hoje o impacto é que o torrador pequeno ele acaba tendo um custo um pouco mais alto por conta dos recursos agregados. Entendi. Então às vezes é fácil fazer um torrador simples, você colocar ele ali, sem muitos comandos e tudo mais. Mas o custo vai ser alto. Daí nessa questão torrador simples acaba enquadrando, mas quando a gente começa a agregar uma rotação de cilindro, um fluxo de ar, uma modulação mais consistente, você começa a implementar acessórios nessa máquina que demanda de tecnologia, aí é onde pega e às vezes o público brasileiro e às vezes até fora do Brasil é muito comparativo, eles ficam comparando, mas eu vou pagar 80% numa máquina que me torra a amostra, sendo que mais 20% eu compro uma que torra até 1 quilo. Entendi, perfeitamente. Então, assim, tem esses conflitos, conflitos que, infelizmente, o Brasil, ele é um país de trabalhadores, pessoas guerreiras, que tem ainda um poder aquisitivo limitado para certos investimentos, né? Então, as pessoas ponderam os investimentos dela e elas começam a colocar na ponta do lápis para ver se realmente é válido. E isso daí ainda é uma limitação. Entendi. Só que a gente por isso que foi o objetivo de trazer o TI interno, para diminuir esse custo na Carmomac e deixar mais acessível a implementação dessa tecnologia. Perfeito. São ações que a gente toma, que às vezes a gente não divulga, né? Mas que lá no final da conta, ela faz um valor representativo. Bacana. Na hora do cliente ali pagar ela. Então, isso é um ponto assim, que a gente está trabalhando muito. Tecnologia, nacionalização do produto e também garantir um pós-venda de qualidade. Pegando o gancho, né, desse assunto de torradores menores, né, a gente recebeu aqui da Carmomac o Strato Lab, né, Diego? Sim. Que ele foi atualizado, inclusive é o número 1 da última atualização. Exatamente. Né? Então, a máquina 1 da última atualização. Ontem a gente já operamos a máquina, né? Isso. Deu para conhecer muito bem até a parte tecnológica da máquina. Então, por se tratar de um equipamento bem portátil, ele conta com uma tecnologia fantástica. A mesma encontrada na linha Strato, na linha Calorato. Exatamente. Né, então, a gente agradece aí pelo equipamento. Vai agradeço. Ser fantástico a gente utilizar nos nossos cursos, nos nossos treinamentos e aqui no nosso laboratório. Então, falando do Strato Lab, né, que é vamos dizer, acho que foi o último equipamento, né, de lançamento. Né? Conta pra gente a história aí do Strato Lab. Sim, claro. O Lab ele surgiu na necessidade de ter um torrador menor para o público, né? Então, pessoas como você que ministra mais curso... profissional, você fala? Não, na verdade a gente nem determinou um público específico ainda para ele, porque, assim, ele é um torrador que ele é compacto, como a gente estava falando há pouco, você pode ter ele em casa, para você ter ele para um coffee lover, apaixonados por café aí, ter ele para fazer suas torras. E que a tendência é essa, né, Diego? A tendência está sendo... O próprio consumidor querer torrar o seu próprio café. É uma das coisas que está tendo virada de chave aí.
E ele foi desenvolvido também para laboratórios, né, como o próprio nome dele já fala, para atender as cooperativas, instrutores como você, ministrar curso, ser portátil, que hoje é uma das coisas, demandas, né? Hoje um cara como você que ministra curso precisa de uma máquina portátil, né, para você poder colocar no porta-malas de um carro, e de forma segura, né, Diego? Segura, porque exatamente. Às vezes você pode até colocar um maquinário ali que seja, né, seja na caminhonete, né, na caçamba ou até no porta-malas de um carro de passeio, né? Isso. Mas a gente quer transportar com segurança. Com certeza, né? Hoje essa questão da mobilidade ela está pegando muito. Então isso facilita, por exemplo, às vezes você tem um cliente que ele é um produtor e ele tem lá a dificuldade de se locomover até o seu escritório, até o seu laboratório para participar do seu curso. Então você dá a opção de levar o equipamento até ele, Perfeito. De você conduzir os seus perfis de torra na presença dele, com o café dele, que é o mais importante, Exato. E passar um dia com uma experiência mais dedicada, que acaba criando um vínculo mais próximo com o cliente, né? Isso aí é muito importante. Então ele veio nessa pegada. Uhum. E falando do Extrato Lab, a gente tem que sempre lembrar da pegada do que é a Carmomac. Por quê? O Extrato Lab ele é um equipamento novo, e tudo que é novo gera receio. Só que o Extrato Lab ele é uma máquina que ele tem uma bagagem por trás. Que é essa bagagem? Essa bagagem é o histórico que a Carmomac tem com seus equipamentos. Primeiro, robustez. Isso. Os equipamentos nossos, certo? São robustos. Você já se impressiona com a máquina quando você vê ela assim, ela cara, tem presença, né? Tem presença. Muitos clientes chegam lá, às vezes brinca, informando aquele torrador de 10 quilos que é o que você tinha, o pessoal chega, mas esse é o de 10? Exato. Eles perguntam porque eles veem o torrador e falam, mas não acredito, ele é muito grande e tal. O próprio Aurato 5, né? A gente acha que ele é o de 10. Ele já é o de 10. Aí a robustez dele, né, o acabamento da máquina é lindo, a gente se preocupa muito com isso, porque, querendo ou não, o equipamento ele acaba se tornando um item decorativo em alguns lugares. Principalmente nas microtorrefações, cafeterias estão torrando o seu próprio café agora. Exatamente, né? Então você que é um torrefador, uma pessoa que tem a sua indústria, você vai levar visitas para conhecer o seu know-how. Do mesmo jeito que a Carmomac recebe, a gente leva visitas. E aí você vai querer apresentar uma máquina digna, né, de ser mostrada, para criar aquela impressão. Então, a gente se preocupa muito com isso. Mas essa robustez, isso tudo, ele faz parte de um pacote, porque a robustez ela traz os atributos que vêm dentro da máquina, que é a questão do isolamento térmico. Isso. Né? A máquina conta com um excelente isolamento térmico interno. Isso é fantástico, né? Você passa do lado da máquina, você não sente calor nenhum. Exatamente. Esse é um dos objetivos, porque ela, além do objetivo dela armazenar energia para você transferir para o café, e esse armazenar energia para transferir para o café, você tem um ponto que é a economia de gás. Você usa menos potência, menos gás, menos consumo, para gerar um poder calorífico maior. E a máquina consegue armazenar para você usar isso a seu favor, não jogar fora. Perfeito. Outro ponto é a questão que você tocou, que é não deixar esse calor dissipar para o ambiente, criando um ambiente agradável para o operador que vai passar mais de 8 horas ali do lado da máquina. A gente fica ali liga o torrador às 7 horas da manhã às vezes, né? Vai parar 5, 6 horas da tarde. Você imagina você estar do lado de uma caldeira, aquilo ali acaba sendo estressante, você fica chateado, você não tem prazer em estar ali. Hoje eu vejo que as pessoas têm prazer em ficar do lado do torrador. Às vezes, muitas pessoas começam a crescer e eles ficam tristes porque tem que determinar um funcionário ali para sair do torrador. Exato. E parece que você vê que ele não quer abrir mão daquele prazer de torrar o café. A gente cria até uma resistência, né? Cria até uma resistência. Vou deixar uma outra pessoa pôr a mão no que é meu, né? Uma Lamborghini. Isso, aí você cria essa resistência disso. E também isso tudo favorece assim, no controle térmico, no equilíbrio dela, do resultado, que é fundamental para você extrair um café de qualidade. Então você tem ali potência, equilíbrio térmico, consumo de gás baixo. Aí você me fala, poxa, Diego, eu tenho potência com uma máquina que pode acelerar de 0 a 200 em questão de segundo, estabilidade, que é o principal para ela manter. Perfeito. E se eu precisar frear, o que eu tenho? Você tem um excelente sistema de ventilação. Olha só. Que é onde você consegue segurar isso e controlar as fases.
Ontem nos testes nossa ali você falou, olha, o Torres Café eu gostei muito, mas eu vou fazer essa mudança e essa e essa. Então você vai modificar as fases. Eu quero alongar a minha seca, quero encurtar, quero alongar o meu Maillard, encurtar a minha pirólise. Enfim, você pode escolher o que você deseja fazer. E o que eu mais agradei, né, por enquanto, né, claro que tem muita coisa para mexer nela ali ainda, mas foi a automação, né? O pré-aquecimento, né? Você determina ali a temperatura que você quer iniciar a torre e ele já faz os pré-aquecimentos de forma modular, né? De forma modular. Então ele não sobe de uma vezada, né? Então ele vai modulando. Ele vai gradativo. Para poder trazer um padrão de temperatura interna. Exatamente. Né? Isso aí, a questão da automação do StratoLab, eu achei fantástico. Não, e todos esses recursos estão ali dentro. Não só dentro dele, de outras linhas também, né? Isso. E ele também, por ser uma máquina nova, voltando naquela pegada de nacionalização, também conta com componentes nacionalizados. Então, além de ser um produto novo, mas já é um produto que já nasceu consolidado, que já nasceu com uma pegada de máquina industrial. Perfeito. Que você consegue replicar tudo aquilo de um torrador grande numa máquina menor escala. Você consegue transferir esses recursos com confiabilidade de que você vai ter um equipamento que vai cumprir ali com X horas de trabalho, com determinados tempos, que não vai te deixar na mão. Tá? Então essa foi a pegada que nós tivemos ali e a preocupação em desenvolver não só o StratoLab, mas a preocupação que a gente tem em desenvolver toda a nossa linha. Isso. E a Carmomac em si hoje, ela tem, os torradores é o carro-chefe, mas a gente aplica isso em todos os outros também. A gente tem transportes, silos, sistemas de moagem, toda essa pegada de automação, empacotamento, tudo nessa pegada de automação, nessa pegada também de confiabilidade, de ser fácil para o cliente operar, dinâmico. Ele é objetivo. Ele é objetivo. Essa semana eu recebi uma mensagem de um cliente recém-instalado. Ele era operador e eu fiquei muito feliz que dificilmente a gente às vezes recebe feedbacks, né? Mas quando a gente recebe, a gente fica feliz. Isso. E o operador passou assim, né? O gerente da área lá que opera a máquina falou assim, Diego, no começo eu confesso que eu fiquei muito preocupado com a tecnologia embutida, porque a gente se assusta. Com certeza. Tantos recursos ali disponíveis. Mas assim, eu confesso que depois de 2 a 3 dias a máquina ela é intuitiva. Ela é fácil. Então, na mensagem dele, ele falou assim, rapaz, eu fiquei, assim, abismado com a praticidade que a máquina me dá, com a estabilidade que ela tem, com o sistema intuitivo que vocês colocaram, com a tecnologia embutida. E ele falou assim, cara, isso me abriu a minha mente que eu estava travado. E aí, a gente começou a bater um papo, tudo, eu fiquei muito feliz com isso. Então, você vê que o esforço nosso valeu a pena, está trazendo resultados. E isso aí é só o início de uma história que está para iniciar aí, né? Com certeza. E, Diego, falando aí, vamos dizer, do próprio produtor de café, né? Que hoje a tendência são cada vez mais os produtores de café ter sua própria marca, né? Sim. Você tem algum exemplo de sucesso hoje de um produtor que marcou a sua carreira até hoje, né? Dele agradecer, ele falar assim, nossa, eu fiz a escolha certa, né? Optando pela Carmomac? Rapaz, são muitos, viu? A gente, graças a Deus, assim, ao trabalho, é um trabalho árduo, né? Você vê que ainda está só no início, né? Mas a gente fica muito feliz, principalmente quando o cliente liga para nós lá e fala assim, eu tô com um problema aqui, eu preciso aumentar a minha máquina, o que você recomenda? Às vezes eles ligam para mim, né, por ser mais a parte técnica, e aí, Diego, o que você me recomenda? O que você me fala? A gente começa a bater um papo e entender. Mas tem um caso que me marcou aí com o passar do tempo, que ele foi um cara que ele começou com uma máquina pequena e hoje está com uma indústria aí muito forte, que é a Black Tucano, sim. O Marco Stoker. E tive lá recentemente, é um grande amigo, nossa, é um cara assim incrível, com uma educação assim que é fenomenal. E ele, o pai dele, lá a família dele, né, a esposa, são pessoas assim incríveis que eu criei uma amizade assim com eles. E o Marco, ele foi um cara que a gente estava conversando sobre isso recentemente. Ele começou com um extrato de 1 quilo elétrico. Olha aí. E aí ele comprou o extrato, aí ele foi crescendo, e ele lida com essa linha de cafés especiais. Sim. Então ele já sabia que ele queria mirar nesse público, ele entendeu que é um ramo difícil, como a gente falou há pouco, vender café não é fácil.
É mais fácil vender máquina do que café. E aí, mas ele acreditou no trabalho dele, ele investiu, e aí ele foi no extrato. Do extrato ele conseguiu... Foi entendendo a demanda dele. Exatamente, ele terceirizava, depois foi para o extrato. Do extrato ele teve uma demanda que ele foi para um calorato 10. Do calorato 10 ele investiu em outros equipamentos, em dosadeira, em moinhos, porque não é só torrador, né? Sim. A gente fala em aumentar a produção, o cara pensa que às vezes é só torrador. E a gente comentou nos bastidores, né? A pessoa, ela começa a trocar o torrador, é a última opção. É a última opção final, né? depois, ele é lá no ciclo. Isso, ele vai posicionando os equipamentos como moedores, vai trocando, né? Outros equipamentos, até que ele chega no momento, não, agora é a vez dele de novo. E aí foi exatamente isso que ele fez. O que ele fez? Ele comprou o torrador, investiu em outras máquinas, dosadeira para agilizar o processo de empacotamento, tudo mais, que também gera gargalos, né? Moinhos, e foi acreditando na marca, foi fazendo parcerias, tudo, e hoje ele tem uma torrefação com 2 torradores de 30 quilos, com tudo que tem direito, com sistema de automação de última geração, silo de café verde, balança de pesagens, transporte para os torradores de última geração, saída, silo de armazenamento para descanso, sistema de blendagem, passa por uma selecionadora que faz a triagem, depois vai para um outro silo, que é onde ele destina, se vai ser empacotado em grão ou moído, dali vai para as empacotadeiras. Ou seja, ele enxergou a demanda e fez um upgrade aí na linha dele, justamente para compensar o crescimento, né? Isso. E é isso. Ele confiando na qualidade da empresa. Né? Exatamente. E ele, nas negociações nossas, ele sempre falou, cara, eu não procurei outra marca, viu? Então você já faz o melhor preço porque eu não estou buscando concorrente. E aí, assim, a gente criou esse vínculo, né? E um dos motivos que fez ele aderir a essa parceria, que foi dito da boca dele, que é justamente o nosso atendimento, o nosso pós-venda. Exato. Porque hoje, vender é fácil. O vendedor com lábia chega lá, fala bonito, tudo, tal, beleza. É a consistência de venda. Mas o equipamento entrega aquilo que ele falou? O equipamento, ele realmente vai me trazer esses benefícios? Perfeito. E o pós-venda? Que eu também sou cliente de algumas pessoas. Exato. Eu também tenho máquinas lá dentro que me ajudam a produzir os torradores. Então eu também sei a dificuldade que é precisar de uma assistência para uma máquina. Vocês também sentem a pele do cliente. A gente sente na pele. A gente tem máquinas de última geração lá, dobradeira CNC, guilhotina CNC, máquina laser de CNC, tudo de última geração, aonde a gente também sente na pele quando a gente precisa de assistência. Então a gente sabe que esse momento é um momento frágil. E um dos pontos importantes que ele disse na escolha dos equipamentos que contribuiu foi justamente isso. Foi essa parte do pós-venda, que é essa assistência, né? Que ela é fora da curva, né? Vamos dizer assim, né? Ela é muito boa mesmo. Eu tenho até, assim, receio de ficar falando, né? Porque a gente está ali, mas assim... Hoje, eu analiso a nossa assistência como uma das melhores do Brasil. Com certeza. Porque, como eu te disse, eu vim de outras indústrias, e eu não falo só em máquinas e em torradores, não. Eu falo numa empresa em geral. Hoje, a gente vê que o que mata uma empresa é deixar de atender bem o seu cliente. É a falta de atendimento. É a falta de atendimento. De atenção ao cliente. O que quebra e faz uma empresa ou se destacar ou ir estaca zero. Exato. Então é esse que é o X do momento. Então é um conjunto, né? Não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo, ter tudo ali para oferecer, ter aquela bagagem enorme. Chega na hora do vamos ver, que é a parte que o cara tá frágil, porque o cara quando tá com problema, ele tá frágil, ele tá estressado. Qualquer coisa você tem que estar preparado profissionalmente para você poder falar com ele. Exato. Porque se você, qualquer palavra mal interpretada ali, ele vai entender errado. Por isso que muitas vezes quando o cliente está com problemas assim, eu peço o pessoal ligar, porque a ligação, ela transfere a emoção sua com o cliente. Porque às vezes você troca mensagens
E, cara, mensagem você pode interpretar de diversas formas. Às vezes a pessoa tá super normal ali. Às vezes um pontozinho que você colocou. Falta de uma vírgula, falta de um ponto, você já faz aquilo virar um caos e o cara tá frágil. Exato. E aí esse momento é o momento que, assim, a gente tem que ter profissionalismo para agir. E agir rápido. Isso. Porque, como a gente falou há pouco, qualquer tempo parado, para muitos, é prejuízo. Exato. Coisa boa, viu, Diego? Diego, aqui no nosso podcast, né, a gente tem um momento mais humanizado, né? E deixando um pouquinho a parte técnica, né, de lado. A gente sabe que hoje o agronegócio café ele está gigante, né, demandando muito do nosso tempo, né? Eu mesmo, igual você, viaja para lá e para cá, e pega carro, né? Lógico, faz parte do nosso dia a dia profissional, né? Hoje a gente sabe, você é casado, tem um filho pequeno, né? 2 aninhos. 2 aninhos? 2 aninhos. Essa entrada sua para o setor de café, ele trouxe um momento familiar que você chega lá, faz um café para a esposa, vocês dois se reúnem e faz um café. Conta um pouquinho para a gente essa vida do café, mas Diego, não Sim. O engenheiro, o Diego. Rapaz, essa vida do café, ela foi assim, crucial para mim, para minha mulher, que ela é maravilhosa, me apoia em muitos pontos da minha carreira, me apoiou, como sempre. E sim, a gente faz os nossos momentos de lazer em casa, né? Não é fácil deixar a família, né? Não é fácil. A gente viaja, a saudade aperta o peito, né? A gente, ainda mais filho pequeno, você fica com aquilo de às vezes, deixar de ver o crescimento, né? Dele estar ali. Então, assim, mas assim, ela também, ela é muito compreensiva, entendeu que foi a profissão que eu escolhi e eu amo de paixão o que eu faço. Eu adoro ser engenheiro, projetar, eu gosto de problema. Então, esse é o resumo, né? Mas, assim, até uma relação muito boa em casa. O café, principalmente o café especial, trouxe uns momentos bacanas, porque ela também, como eu, não bebia. Ela também não tomava café, malemar ela tomava um pouco com açúcar e tal. Entendi. E aí eu também comecei a beber e falei, vamos treinar comigo, vamos tal. E aí a gente tem o nosso momento, mais aos fins de semana, né? Sim. Que durante a semana é mais corrido, que a gente faz o nosso cafezinho de manhã lá. A gente toma, senta na sala, meu menino tem uma mesinha de plástico lá, que a gente pôs pequenininha para dar altura para ele, eu faço ele sentar e curtir esse momento. Ele ainda não bebe, mas na hora que beber ele já entender do negócio. Mas eu faço isso como um momento de união ali, sabe? É muito importante, né? Um momento mais extrovertido, para sair um pouco da indústria, né? Isso. E o café, eu trago vários para elas quando eu vou nos clientes, né? Os clientes presenteiam com cafés, daí eu falo, esse aqui é da região tal, vamos lá para você experimentar comigo, tal. E aí ela tá indo, sabe? Então esse é um momento bem bacana que a gente está tendo, assim, na nossa casa, essa união, assim, como posso dizer para você, é um momento de lazer que foge dos parâmetros que a gente está habituado no dia a dia, né? Coisa boa, é importante, né, a gente ter essa parte mais social, né, dentro de casa, né? E aí você mata a saudade também, né? Porque às vezes você fica a semana toda fora. E na lida, como muitos clientes aí me conhecem, às vezes eu não respondo de dia porque eu tô na estrada, até... Eu parei com isso porque é perigoso, né? Até é proibido. Então, às vezes eu chego no hotel e eu começo a falar com os clientes. E aí, fulano, tudo bem? Tal. Não respondi antes que eu estava na estrada. Você tá precisando de alguma... E vou trabalhando até tarde para compensar. Entendi. Mas quando chega fim de semana em casa, eu dou aquela freada, mudo a chave para mim viver ali o meu momento. Boa. Bom demais. Diego, como você vê o futuro hoje dos torradores, sobre o café em si, né, café especial, e como que a Carmomac enxerga esse futuro, que não tá muito distante, não. Olha, é uma incógnita ainda, mas é um futuro que dá para a gente prever, e eu enxergo, no meu ponto de vista, assim, que a tendência dos cafés é cada vez ter um consumo maior, chegar e ter mais acessibilidade para os públicos, né? Como a gente falou ali nos bastidores,
Ainda o café especial, ele ainda não é acessível para toda a população. A gente sabe que ainda existe as classes ainda. Precisa que nem democratizar mais, né? Exatamente. Nem todo mundo tem condições. Às vezes não é porque o cara não quer e não gosta. Ele não tem condições de pagar mais caro, né, por um café. E aí acaba ficando limitado esse acesso. Mas no futuro, a vantagem é que eles estão conseguindo trazer em porções menores, com preços mais acessíveis, para o pessoal poder consumir isso daqui e entender que isso aqui vai fazer bem para eles, né? Tanto para a alma e para o corpo. E a Carmomac está enxergando isso como potencial. Como a gente disse há pouco, a tendência é máquinas menores. Isso. Então a gente já está migrando, vendo já, estudando esse público. Quem sabe um dia, eu até cogitei isso uma vez lá na brincadeira, os produtores não vendam o café cru e a pessoa torre na própria casa. Isso. A pessoa vai no mercado, ao invés de buscar o pacotinho lá pronto e torrado, ela já tem o café lá cru, a qualidade, a altitude, os atributos e uma pré-receitinha para ele ali, para ele poder ter os parâmetros, né? Para ele poder fazer na própria casa, ele ter o prazer de torrar esse café na própria casa dele. Do jeito que ele quiser, né? Do jeito que ele quiser. E ele se sentir bem com isso, né? Então esse é o futuro que eu enxergo aí, não está distante. Eu acho que nas próprias prateleiras do supermercado ter disponível café verde. Ter disponível um café verde, eu acho que há algo de se pensar aí. Não que vá tirar o trabalho do pessoal das torrefações, com certeza. Porque vai ter as pessoas que são práticas e cômodas, que quer ter o café prático ali na hora, né? Não vai limitar as cafeterias também, porque o prazer de você ir numa cafeteria, de você ir num lugar gostoso, num ambiente descontraído e tomar um café, apreciar, trabalhar ali, isso ainda é prazeroso, isso faz parte do ser humano. Hoje já é realidade fora do Brasil, algumas microtorrefações trazem essa experiência, né, para o consumidor. Ele vai até a torrefação, ele tem alguns lotezinhos a granéis, então a pessoa pode pesar a quantidade que quiser, vai para uma salinha especializada com maquinário de torra o seu café, acompanhado, lógico, de um... Assistido, né? E no final tem o seu pacotinho embaladinho para levar para casa. É uma experiência incrível. Assim, eu que estou nisso todo dia, torrando café, eu amo beber o café que eu faço para mim lá. Por mais que seja um teste no equipamento, às vezes a torra não saiu como a gente espera, por algum ajuste, alguma coisa, mas assim, sempre quando você toma algo ou consome algo que você teve o prazer de fazer, é gratificante. Não tem, assim, eu acho que não tem como expressar isso em palavras, né? É só sentindo mesmo. Isso, coisa boa. Diego, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu, obrigado. Esse bate-papo sensacional. Para o pessoal de casa, fique ligado no nosso canal do YouTube, no Spotify, que acompanha a gente lá, né? Que ouve a gente pelo Spotify. Acesse nosso canal, se inscreva e até o próximo episódio. Até mais. Diego, obrigado. Obrigadão, viu? Um prazer. O prazer foi nosso.